Boa noite, meus queridos. Como prometido, estou aqui para fazer a resolução das atividades propostas durante esse período de aulas remotas. E a primeira atividade é sobre matemática financeira. A gente conseguiu ainda ver um pouco desse conteúdo nas aulas presenciais. Também enviei alguns links de uns videoaulas para vocês, para relembrar esse conteúdo. E vamos lá à resolução das questões, né? A primeira questão selecionada foi a questão 1 da página 13. Nessa questão pede para transformar as frações em forma de porcentagem. Então, eu sei que porcentagem é o quê? A centésima parte. Então, todas essas equações eu vou tentar transformar o denominador no valor de 100, né? Então, a letra A. 3 dividido por 10. Eu vou tentar transformar esse 10 em 100. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou multiplicar a fração toda por 10, né? Porque eu sei que 10 vezes 10 dá 100. Então, 3 vezes 10 dá 30 e 10 vezes 10 dá 100. Então, essa fração representa 30%, né? Porque a porcentagem é a centésima parte, então é 30%. Na letra B, 17 por 25. Vou transformar esse valor em 100. Como é que eu faço? Vou multiplicar por 4 toda a fração. 17 vezes 4 dá 7 vezes 4, 28 é 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. 68 e 25 vezes 4 dá 100. Então, essa fração representa 68%. Na alternativa C, a fração é 7 por 50. Para eu transformar o 50 em 100, vou multiplicar por 2 toda a fração. Então, 7 vezes 2, 14. 50 vezes 2, 100. Então, essa fração representa 14%. Na alternativa D, temos 24 por 75. Essa fração aqui já é mais difícil de transformar o 75 em 100. O que é que eu vou fazer? Vou fazer a divisão normalmente. Essa divisão de 24 por 75 vai dar 0,32. Que isso é a mesma coisa, se eu correr a vírgula para cá, 32 dividido por 100, então é a mesma coisa que 32 por 100. Se eu multiplicar toda essa fração por 100, a vírgula vai passar para cá, né? E o 100 vai ficar lá embaixo. Então, 32 por 100, 32%. E na letra E, vou fazer da mesma forma. A fração é 1 sobre 8. Não consigo transformar esse 8 aqui em 100, vou dividir 1 pelo 8, que dá 0,125. Vou multiplicar por 100, esse termo todo, que aí eu vou andar duas casas para cá, 12,5. E aqui é como se tivesse 1 vezes 100 dá 100. Então, essa fração corresponde a 12,5%. Pronto, agora a questão 2, que foi a outra questão selecionada nessa mesma página, ela pede que a gente transforme as porcentagens em forma decimal. Então, o que é que a gente sabe? A gente sabe que a porcentagem, ela é na forma a centésima parte. Então, se é 7%, a gente sabe que é 7 dividido por 100. Então, o que é que a gente vai fazer? Só andar duas casas para esquerda. Então, a vírgula tá como se estivesse aqui, né? No 7. Vou andar duas casas, uma, duas. Vou ter que acrescentar um zero aqui, vai ficar 0,07, né? Porque eu andei, a vírgula estava aqui depois do 7, então andei uma, duas casas. Então, a forma decimal é 0,07. Na letra B, da mesma forma, 48%. 48, eu sei que a vírgula está aqui antes do 8, então eu vou andar a casa uma, duas casas. Então, a vírgula vem para cá, então vou acrescentar um zero, 0,48. Na letra C, é 90%.
Da mesma forma, 90, vou andar vírgula 1, 2 casas, dá 0,90, que é a mesma coisa de 0,9, mas não tem nada não, colocar esse zero aqui depois. Na letra D, 4,5%, 4,5%. Notem que a vírgula tá aqui agora, né? Então, vou andar 1, 2 casas, vou ter que acrescentar outro zero, então vai ficar 0,045. A vírgula estava aqui, andou 1, 2 casas. Na letra E. A letra E, 61,38%. 61,38, vão andar casa 1, 2 casas, fica 0,6138. Então, essas são a forma decimal dessas porcentagens aqui. Depois dessa questão, a outra questão selecionada foi a questão 3. Na questão 3, ela diz o seguinte, que a Alessandra joga basquete pelo time da escola e em certo jogo arremessou 15 bolas à cesta. Qual foi a taxa de aproveitamento de Alessandra, sabendo que foram convertidos 6 desses arremessos? Então, o que a gente sabe nessa questão? Que são 15 arremessos. 15 arremessos corresponde o quê? A 100% das bolas que foram arremessadas. Então, é 100. Eu sei que 15 representa o 100%. 100% essa é na forma de porcentagem. Mas na forma decimal eu sei que é 100 dividido, eu sei que 100% é 100 dividido por 100, que é 1, né? Pronto. E a outra informação é o quê? Que ela acertou 6 bolas. E ela quer saber qual é essa taxa em porcentagem dessas 6 bolas que foram convertidas em cestas. Então, eu sei que 100% é 1, né? Na forma, sem ser na forma de fração. Fazer a multiplicação cruzada. Então, 15 vezes x dá 15x. E 6 vezes 1 igual a 6, né? Quem está multiplicando com x vai passar dividindo. Então, x é igual a 6 dividido por 15. O que é que eu vou fazer aqui? Simplificar a fração. Vou dividir por 3. Se eu dividir 6 por 3, dá 2. E se eu divido 15 por 3, dá 5. Fazer a divisão de 2 dividido por 5 dá 0,4. Isso na forma decimal. Na forma de fração, eu sei o quê? Que eu vou multiplicar aqui esse valor por 100, que vai dar 40%. Então, o aproveitamento dela foi de 40%. Mostrando aí. O aproveitamento foi de 40%. Ela acertou 6 cestas. Eu sei o quê? Só de olhar, eu já sabia que seria menos de 50%, porque se foram 15 arremessos para ser 50%, ela tinha que ter arremessado 6 bolas e meia, que é uma coisa que... Ou 7 bolas e meia, que é uma coisa que não é possível, né? Depois dessa questão, a outra questão selecionada foi a questão 22. Na questão 22, cálculozinho da questão 22, vou ler o enunciado. Um pequeno produtor rural vende 1 quilograma de certa hortaliça por 60 centavos a um intermediário que revende a uma central de abastecimento com lucro de 30%. Então, o primeiro vendedor vende por 60 centavos, não é isso? O segundo vendedor, eu sei que ele vai vender por 60 centavos mais 30%, que é o lucro que ele recebe. Então, quanto vai custar esse produto aqui? Que é o 60 mais os 30%. Vamos lá fazer o cálculo. 60 vezes 30%. Corto e corto,
60 vezes 3 dá 1,80 dividido por 10, né? 1,80 dividido por 10, vou andar uma casa para cá, 0,18 centavos. Então, eu sei que 30% desses 60 é de 18 centavos. Então, quanto foi que ele vendeu? Esses 60 mais os 18 centavos, ele vendeu agora por 0,78 centavos. Então, o segundo vendedor vendeu por 78 centavos. Continuando aqui a questão. A central, por sua vez, vende a um supermercado lucrando 40%. Então, o terceiro vendedor, que comprou lá por 78 centavos, vai ter um lucro de 40%. 40% sobre esse valor que ele comprou, né? Então, vamos fazer a continha novamente. 0,78 vezes 40%. Corto o zero. 4 vezes 8, 32, vai a 3. 4 vezes 7, 31 com o 3 que subiu. Então, duas casas dividido por 10. Então, vai dar o quê? 3,12 dividido por 10 dá 0,312. Então, esse 78 mais o 0,31 centavos, aqui vai vender por 0,78 mais 31, R$1,09, 1,09 centavos. Então, esse vai ser o valor do terceiro vendedor. Continuando a questão, diz que e o supermercado revende ao consumidor final com lucro de 50%. Então, o supermercado, que é o quarto vendedor, vai ganhar em cima desse valor que ele comprou, de 1,09, mais 50%. Então, vou precisar fazer o cálculo? Não, eu sei que 50% é a metade desse valor, né? Então, a metade de R$1,09 é 50 centavos, 54 centavos, né? Porque tem uns 9 aqui. Então, R$1 mais os 54 dá 1,63 aproximadamente, né? Então, esse vai ser o valor final do pago pelo quilograma dessa hortaliça, né? Então, o consumidor vai pagar esse valor. Agora, iremos para questão 35. A questão 35 agora entra em juros simples. Questão 35, juros simples. Para calcular quanto é um capital de R$550, então o capital vai ser fixo de R$550. Quanto ele vai render, dependendo de cada aplicação aqui. Na alternativa A, diz que é a aplicação durante 4 meses, então o tempo N é de 4 meses, e a taxa I é de 3% ao mês. Então, olhamos que a taxa e a quantidade de tempo tá na mesma unidade de meses, né? Só é pegar a equação, montante e capital vezes 1 mais I vezes N. Pronto. Então, quem é o montante nessa alternativa A? O capital, que é 550, vezes 1 mais I. A taxa eu sei que eu vou ter que transformar na forma decimal. Então, 3% é 3 dividido por 100, volto duas casas, 0,03. Então, 0,03 vezes o tempo, que é 4. Faço essa multiplicação para depois somar com 1.
Então, o montante vai ser 550 vezes 1 mais 0,03 vezes 4. 4 vezes 3 dá 12. Então, 0,12. 1 mais 0,12 dá 1,12. Então, o montante vai ser 550 vezes 1,12. Essa multiplicação vai dar 55 vezes 11. 550 vezes 1,12 dá 616. Então, 616 foi o montante. Mas na questão ele quer saber qual foi o lucro, qual foi o que ele rendeu. Só eu vou fazer o quê? Diminuir desse montante o valor do capital, que é os 550. Então, 616 menos os 550 vai ser o quê? R$66. Então, na alternativa A, ele rendeu R$66. Então, esse foi o que rendeu. Na alternativa B, ele fala sobre a taxa de 4,5 ao mês e o tempo, 1 ano. 1 ano eu tenho que transformar esse ano em meses. Então, eu sei que um ano tem 12 meses. Então, o tempo foram 12 meses. A taxa eu vou transformar na forma decimal, ando duas casas, 0,045. Pego a equação e substituo os valores. Capital, 1 mais I vezes N. Montante, capital, que é os 550, 1 mais a taxa, 0,045, vezes N, que é 12. Primeiro, faço essa multiplicação do 0,045 vezes o 12. Zero vírgula 54. Então, o montante vai ser 550. 1 mais essa multiplicação dá 0,54. Montante vai ser 550 vezes 1 mais 0,54, 1,54. Esse montante aqui deu, essa multiplicação deu 847. Então, esse foi o montante. No final desses 12 meses, ele tinha 847. E qual foi o lucro? 847 menos o capital de 550. Então, quanto foi que ele lucrou durante esse período, durante esse ano? Ele lucrou R$297, que é o montante menos o capital que ele já tinha investido. Agora, vou pausar esse vídeo e a continuação no segundo vídeo.